Vamos lá, pessoal, vamos chegar. Boa noite. O tema de hoje é compliance no agronegócios. Ronaldo Fenelon já está aí. Vamos convidá-lo. Olha ele aí. Grande mestre, tudo bem? Tudo bem, professor? Como é que está aí a vida em Sampa? Graças a Deus, tudo bem, na correria, mas importante estar contigo aí, viu? Você é um cara que sempre apoiou o direito, sempre apoiou os conteúdos jurídicos, é o precursor do Centro-Oeste de assuntos jurídicos, então é bom estar contigo mais uma vez, ainda que à distância, né? Fizemos uma série de amizades aí em Cuiabá, com vários alunos maravilhosos, várias pessoas que marcaram mesmo a vida acadêmica nossa. Que bom tá podendo voltar aqui a dialogar sobre assuntos tão importantes e que representam o ideal mesmo de vocês, o dia a dia de vocês. Você que é um cara que conhece como poucos o Mato Grosso e sabe do poder da pujança do agronegócio. Pois é, um tema muito interessante, né, professor? E esse compliance veio para ficar mesmo ou é só de brincadeira? Pois é, eu acho que o compliance, quando a gente fala em compliance, principalmente no agronegócio, a gente precisa pensar um pouco naquilo que aconteceu nos últimos anos no país. E nós tivemos, não só no agronegócio, mas especialmente nos assuntos regulatórios em geral, nós tivemos uma mudança drástica, seja na criação de normas, de elementos normativos, até mesmo em algumas investigações que, e se não deram em alguma coisa, geraram uma ofensa reputacional muito grande nas empresas, né? Então, eu acho que as empresas foram destruídas, grandes empresas de agronegócio, e que precisam, de uma certa maneira, voltar para si e redesenhar os seus processos. Redesenhar os processos de contratação, redesenhar o processo de visualização de fornecedores e de governança, porque no fundo é isso, né? No fundo, embora seja uma temática muito propícia nos tempos atuais, hoje a gente tem que pensar em sustentabilidade, temos que pensar em governança, temos que pensar em progresso, mas fundamentalmente em todos esses elementos concatenados. Não basta só pensar em meio ambiente, ao mesmo tempo não pensar na função que a empresa tem num determinado município, numa determinada região, nos empregos que ela gera, nos recursos que ela traz para aquela região. Mato Grosso é uma prova viva disso. E não adianta só pensar também em governança e, ao mesmo tempo, concentrar todos os poderes em uma pessoa só, né? Então, eu acho que compliance veio para ficar. Compliance é um. Você fala, leva a gente para falar de compliance há muito tempo. Nós temos diversas regulações hoje pairando no Brasil e, principalmente, a própria lei de licitações, ela traz a necessidade de preparação e de constituição de programas de integridade, independentemente do setor. Então, acho que isso é um ponto a afirmar aí que o compliance veio para ficar. Bom, então já estamos aí no horário, né? 8 horas que nós marcamos, 19 horas em Mato Grosso, 20 horas em Brasília, São Paulo. Para a gente iniciar então a nossa live de hoje, eu quero agradecer a sua disponibilidade aí, professor, de se colocar à disposição para trazer esse conhecimento a mais aí para os nossos alunos, os nossos seguidores. E também falar, né? O professor Ronaldo, para quem não conhece, Ronaldo Fenelon é um mestre e doutor em Direito lá de São Paulo, que está à frente da EPD, juntamente com a equipe lá da Renata e outros professores. E nós, a TAMI de Mato Grosso, estamos retomando, a partir do ano que vem, as, os cursos de pós-graduação, que eram
o nosso grande ramo de atividade até 2000, até a pandemia, vamos dizer assim. Depois de deu uma parada e agora a gente vem retomar com essa bandeira EPD, que é uma bandeira forte em São Paulo, que está chegando aqui no Centro-Oeste para marcar presença também. E o professor Ronaldo vai ser um dos coordenadores de alguns cursos de pós-graduação que iremos lançar o ano que vem, né, professor? Então, essa série de lives que nós estamos fazendo aqui neste mês, no mês que vem, é para ir divulgando já esses cursos que virão e já o pessoal ficar ligado, ficar atento no que nós vamos estar publicando daqui para frente para convidar os alunos aí na área do direito, na área da contabilidade, na área do controle, né, professor? Então, teremos muitas oportunidades de bons cursos com essa excelente instituição de ensino que é a EPD, Escola Paulista de Direito. Então, seja muito bem-vindo, professor Ronaldo, e hoje o tema é compliance no agronegócio. Então, vamos lá, queremos conhecer aí qual é a o que temos de novidade para essa área, porque aqui em Mato Grosso, o senhor sabe que é o estado número 1 do Brasil em agronegócio. Em diversas áreas nós somos campeões, líderes de mercado como soja, algodão, carne bovina, entre outros, milho. Então, é o estado do agronegócio. E aqui precisa ter muito controle, porque são grandes empresas, grandes fazendas, e as pessoas às vezes se esquecem desse controle que há de existir pela lei. A lei impõe aí que as empresas tenham esse regulamento, né? Tem que seguir essas regras de compliance para se posicionar no Brasil e fora do Brasil, né? Principalmente para quem negocia com outros países, né? Então, seja muito bem-vindo e a palavra é sua. Te agradeço, Hildo, mais uma vez, renovando aí nossa gratidão, principalmente por ser um precursor do ensino jurídico no Centro-Oeste. Eu que fiz parte do ATAME por muito tempo, pude acompanhar o sucesso dos cursos e acho que, passada a pandemia, realmente você veio a calhar essa retomada, porque de fato há uma necessidade de suprirmos essa ansiedade de muitas vezes termos acesso a conteúdos curtos e que não trazem com profundidade o que nós precisamos sobre certos temas. Então, se a gente coloca no Instagram, por exemplo, compliance, com certeza você vai ter ali algumas pílulas, algumas centelhas sobre o assunto, mas você não consegue aprofundar. Assim como, por exemplo, planejamento sucessório, reforma tributária. Então, é quase que uma necessidade obrigatória que a gente possa aprofundar nesses temas, que a gente possa, de fato, trazer temas que não são chavões e que possam, logicamente, contribuir não só para uma estrutura negocial mais fértil, mas principalmente para as nossas carreiras, né? Isso é preponderante. O compliance, como você mesmo trouxe, ele nasce de uma necessidade que nós temos de regular certos controles que muitas vezes o Brasil faz. Obrigado a todos aí que estão acenando, um abraço, mas que muitas vezes esses controles são colocados pelos legisladores, pelas agências, pela vigilância sanitária, mas muitas vezes eles não estão concatenados. Então, a necessidade da gente evoluir em termos de compliance é viabilizar negócios pelo segmento e pela conformidade da lei em todos os seus sentidos, em todas as suas matizes. Quando a gente olha para o cenário complexo brasileiro, que tem um sistema gerador de leis, de decretos, de portarias, de normas em geral, e que muitas vezes é um dos poderes brigando com o outro, isso para o empresário é muito ruim. Então, qual que é a postura que ele deve ter em detrimento dessa nossa realidade? Realidade jurídica, realidade societária, que muitas vezes perpassa esses problemas. A nossa realidade é prevenir. Então, nós precisamos prevenir, seguindo a lei e nos preparando para os outros mercados. Nós temos, lógico, que os grandes marcos legais do compliance no Brasil guardam equivalência com a Lei 12.846 de 2013, que é a lei anticorrupção. Essa lei chega em 2013, depois nós temos um decreto de 2015
Portanto, veja só como nós somos, né? Nós geramos a lei em 2013 e somente em 2015, através do decreto 8420 de 2015, a gente regula aquela lei. Olha o hiato absurdo que existe entre a lei e o seu regulador. Mas o agronegócio, ele vive uma realidade em termos de compliance muito mais restrita. Porque se eu tenho algum tipo de negócio exportador, eu tenho as chamadas portarias do mapa, né, do Ministério da Agricultura. E essas portarias, elas, sobretudo, consolidam a necessidade de você ter posturas de compliance. O mercado de pecuária, por exemplo, há muito tempo tem certificações internacionais que viabilizam essa exportação somente com o cumprimento de determinadas normas, somente com certificações que servem efetivamente para comprovar rastreabilidade bovina, para comprovar, por exemplo, o cumprimento de normas sanitárias, não é? E às vezes a gente acaba informando mal o mercado, né? A gente vê várias matérias, artigos que apontam trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão no agronegócio, mas na verdade é porque o empresário de agronegócio ele não divulga também os seus bem-feitos. Ele não divulga o que ele faz de política, ele não divulga o que ele faz de contribuição para aquela sociedade. Então, por exemplo, veja, a maioria dos frigoríficos eminentemente exportadores, só para se ter uma ideia, ele cuida não só da carne, do produto, da matéria-prima, mas ele cuida também até do aspecto sanitário das fazendas de onde ele compra o animal, né? Então, isso existe uma certificação internacional para a Europa, chama EUREP-GAP, né? Para se obter o EUREP-GAP, você tem que ter fazenda com todos os funcionários registrados em carteira, você não pode ter fossa antisséptica, você tem que ter realmente uma viabilidade sanitária que, evidentemente, faz parte do progresso. E isso não é divulgado, né? O que é divulgado, na verdade, são pequenas circunstâncias ou atitudes que muitas vezes, logicamente, desviam, mas que não demonstram a qualidade e a pujança do agronegócio no país, né? Você vê, né, professor, isso aí que você está falando, uma coisa que desenvolve, né? O compliance, ele veio por quê? O nosso país tem aquela característica, né, de tudo mais ou menos, né? Não é um país de primeiro mundo desenvolvido, pelo menos não era ainda. Mas o compliance, ele vem justamente para isso, para torná-lo, né? Torná-lo um país desenvolvido, impor às empresas que cumpram as regras, como lá fora já é uma coisa normal, né? Uma coisa cotidiana, e no Brasil, então, a gente está muito atrasado nisso ainda. Então, muito importante esse tipo de discussão, porque a gente precisa entrar nesse mundo globalizado que a gente vive hoje, né? Cumprindo todas as regras. Então, essa é a finalidade principal do compliance, hoje, que eu vejo nas empresas e nas fazendas também, né? Você tem toda a razão, Hildo. E nós tivemos várias operações que ecoaram o mundo afora, né? Operação em 2017, carne fraca, em que os países deixaram de comprar carne nossa. E não só no mercado da pecuária, mas em todos os setores do agronegócio, você tem algumas sistemáticas que precisam ser ultrapassadas. E quando a gente fala de compliance, a gente não fala só do aspecto sanitário, como você muito bem disse. Como é que eu me igualo às potências? Como é que eu me coloco no mesmo nível das potências? Tendo a mesma preocupação, ainda que documentalmente, que essas potências. Então, como é que eu vou conversar com a Europa se eu não tenho uma política de privacidade na minha empresa? Como é que eu vou conversar com os Estados Unidos se eu não consigo equalizar as minhas normas ou os meus normativos internos? Ou conhecer, ou pelo menos viabilizar negócios com esses países. Então, eu acho que é primordial que a gente contenha, dentro do nosso ambiente corporativo, essa sistemática de que para estar par e passo com os países de primeiro mundo, nós precisamos, primeiro, olhar para o nosso umbigo, criar as nossas políticas, identificar as nossas fraquezas e agir com transparência.
Vamos passar daquela fase dos escândalos, vamos tentar ultrapassar, ou então nos descolarmos disso. Nos descolarmos dessas operações que muitas vezes retratam um ambiente hostil ao setor, mas que na verdade significa apenas um agente, apenas aquele que foi beneficiado, apenas aquele que, em um determinado momento, agiu mal e que não representa o setor. Como a gente pode pensar isso do setor de agronegócio se é ele que sustenta, é ele que alavanca o nosso país? Então, nós precisamos dar uma chance de estabelecermos essa sincronia com os outros países, porque produto e matéria-prima dificilmente vai ter outro país que vai fornecer como a gente. Só para você ter uma ideia, eu trabalhei no jurídico corporativo de um frigorífico, hoje listado na Bolsa, né? Participei do IPO desse frigorífico, e era engraçado que, naquela ocasião, isso em 2010, por aí, o Brasil não exportava carne in natura para os Estados Unidos. E pouquíssimos países da Europa recebiam carne in natura do Brasil. Mesmo com todo o rebanho, mesmo com toda a tecnologia, mesmo com grandes empresas fazendo parte desse arcabouço da pecuária brasileira. E veja só que interessante, o Zimbábue exportava. Então, assim, acho que tem alguma coisa errada nisso, né? Quer dizer, o Uruguai, que é um país importante, lógico, mas diminuto, pequeno, comparativamente ao Brasil, o Uruguai exportava carne in natura para os Estados Unidos. É claro que aí também tem questões de raça, nós temos uma cultura de raça que é um pouco diferente da cultura uruguaia, mas não vem ao caso, a gente se adaptaria facilmente. Veja o que aconteceu com os grãos, veja o que aconteceu com a parte de adubagem no agronegócio. E Não por é? que não exportava, professor? Por conta, primeiro, de salvaguardas internacionais e comerciais que não eram ultrapassados, e segundo, porque as grandes empresas elas não se preocupavam em estabelecer as políticas mínimas de ultrapassagem do ambiente sanitário. Olha só que interessante isso, Hildo. As grandes empresas frigoríficas no Brasil em 2010, nessa época, 2015 até, elas preferiam deixar de obter as homologações do governo brasileiro e resolviam comprar frigoríficos fora do país a enfrentar toda a burocracia que nós temos nas nossas agências. Hum. Então, se você olhar para o Paraguai hoje, por exemplo, né, você tem no Paraguai Friboi, Minerva, o antigo Bertin tinha uma fábrica do lado, inclusive, do frigorífico Minerva. Então, os grandes players do Paraguai são os frigoríficos brasileiros. O Uruguai tem o Marfrig, tem as grandes indústrias, estão todas lá. Por quê? Porque é tão difícil você empreender e cumprir as regras com reciprocidade no Brasil, que as empresas às vezes optam por caminhos outros, até mais caros, mas que dão menos trabalho no ambiente natural das coisas. Por isso que é importante a gente, desde os primórdios, estabelecer políticas, estabelecer os planos de expansão e, principalmente, estar em conformidade com todas as normativas. Isso aí. Professor, eu vejo também aqui no nosso estado, por exemplo, que é um estado eminentemente agrícola, algumas exceções de empresas grandes que se tornaram aqui, mas a grande maioria ainda, eu acredito, seja empresas normalmente elas não se profissionalizam, né? Vai crescendo, crescendo, crescendo mas vai faltando o cumprimento dessas regras. E justamente que compliance, que é uma matéria um pouco, vamos dizer assim, um pouco mais difícil de entender, que já demanda de um certo profissionalismo mais aprofundado para implementar, eu vejo que poucas se preocupam com isso. Mas eu percebo também que, com toda essa globalização que a gente vive, com a possibilidade de vendas, como você disse, o rastreamento de tudo que se faz, então elas vão ter que se adaptar.
Vem ali também a reforma tributária que vai começar a mexer algumas coisas que as empresas familiares vão ter que se adaptar também. Então, eu acredito que seja um momento bem propício da gente difundir esse tipo de disciplina, esse tipo de conhecimento, né, para essas pessoas. E acho que Mato Grosso realmente é um estado que está necessitando bastante desse tipo de apoio para que as empresas familiares mesmo que eu falo, às vezes até a Sim, pessoa física, não é nem pessoa jurídica, mas a pessoa não está nem pensando nisso aí. Então precisa ser cutucada, precisa ser provocada para se atualizar. você sabe o que Mato Grosso, em teoria, é o estado mais avançado em termos de integridade, né? Foi o primeiro estado a ter um programa de integridade estadual e até municipal, né? Foi o primeiro estado a discutir compliance no ambiente da esfera pública, A da esfera né? pública você está falando, né? Exato, da esfera pública. Então, nós temos hoje regulamentos de compliance, regulamentos anticorrupção, que são exemplos para o Brasil todo, né? É importante configurar isso. Onde eu acho que parou, né? Eu acho que aí, embora o Estado tenha cumprido o seu papel, os empreendedores, exatamente pela pujança, pelo dia a dia, não se preocuparam em seguir também essas normativas. Porque veja, o que é o compliance se não seguir as normativas em todos os níveis? A gente pode falar, por exemplo, de compliance ambiental. E aí, onde é que eu entro? No CAR. Será que todas as propriedades rurais têm o CAR? Será que todas elas fizeram, né, o georreferenciamento, enfim? É uma E será. obrigação, né? Não sei se todas cumprem, Exato, mas está exato. imposta para ser cumprida. Exato. Será que elas foram seguir, né, a Política Nacional do Meio Ambiente, que estabeleceu um prazo para que ela tenha todas as certificações, né, a lei do licenciamento ambiental, que é desse ano, né, que é a 15.190. Será que a gente parou para fazer, por exemplo, um compliance trabalhista? Porque assim, a gente não precisa ir muito longe. Compliance é algo muito, muito agudo. Tá bom, mas vamos pensar o seguinte: será que eu faço? Eu me importo com o compliance trabalhista? Será que eu tenho um contrato de trabalho? Será que eu estou pagando em conformidade? Será que eu fiz algum tipo de precaução? Tomei alguma precaução na contratação? Será que eu posso terceirizar algum serviço sem que isso seja uma ilegalidade? Sem que seja fiscalizado pelo Ministério Público do Trabalho a revelia daquilo que realmente eu queria? Então, assim, às vezes a minha preocupação ela não nem é tão complexa. Eu simplesmente ignoro algumas necessidades. Olha uma coisa importante. Você é um expert no assunto, inclusive. Vamos imaginar que eu tenho hoje uma operação absolutamente concentrada em venda para particulares. E vamos imaginar que eu queira, dada a minha necessidade de obtenção de maior receita, eu desejo vender para o governo, para governos em geral. Município, quero usar o PAT, quero usar, enfim, quero usar verba, eu quero entrar no mundo das licitações, eu quero entrar no mundo das compras públicas. Quase todas as licitações hoje, você sabe disso muito mais do que eu, e eu tenho certeza que é uma autoridade no assunto, mas quase todas as licitações hoje feitas no Brasil, em conformidade com a 14.133, elas podem ser enviesadas com base na existência ou não de programa de integridade. E aí você fala isso para o sujeito fala assim, eu vou fazer um programa de integridade? Não, mas eu não posso fazer um programa de integridade num país em que os políticos não são íntegros. É aí que a gente se engana. Para a gente não ser generalizado, a gente precisa fazer isso antes. Para a gente não ser colocado nesse bolo, a gente precisa atuar. E é por isso que a gente precisa fazer uma política de integridade. É por isso que a gente tem que ter um canal de denúncia. É por isso que a gente precisa também levar adiante as denúncias de alguém que, logicamente, quer prejudicar ou não prejudicar o nosso negócio. A gente precisa dar essa transparência, né? Eu acho que isso falta um pouquinho, essa preocupação,
até desmotivados pela questão política, mas nós não podemos deixar isso de lado, porque é um baita de um filão para todos vender a governos, né? E alguém vai vender. Se eu não estiver preparado, alguém vai vender. Então, Sim, por que que eu não me preparo? Não é? sim. Como você disse, eu hoje, atualmente, o senhor sabe disso, eu estou trabalhando, estou afastado da empresa e estou na prefeitura de Nova Mutum. Então, aqui, a gente, a gente ainda não tem um programa implantado de compliance na prefeitura. Já foi uma discussão ali atrás, a gente preparar isso, mas a gente já fez a integridade, já fizemos o programa do LGPD, já implantamos, já estamos cumprindo ali as exigências. Claro que, indiretamente, a gente acaba praticamente cumprindo todas as regras de compliance. A gente não tem uma política implantada. Então, eu vejo que esse é um passo que nós temos que dar. Acredito que ano que vem vou mexer um pouco com isso. Faz parte da minha pasta ali também. Então, mas é como você falou, o compliance nada mais é do que cumprir as regras. Então, a gente só precisa, na verdade, desenhar esse projeto e ticando tudo, né? Estou cumprindo isso, estou cumprindo isso, estou cumprindo aquilo. Feito isso Exato. tudo. Então, a gente tem que fazer o nosso papel. Ah, o país ainda é um país que tem muita corrupção, político corrupto e tal, mas e aí? Vou ficar nesse discurso até quando, né? Cada um faz o seu papel, que aí as coisas começam a mudar. Eu vejo que até para você que exigir alguma coisa que você veja que está errado, então faça a sua parte bem feita. Aí você tem mais força para cobrar daquele que não está fazendo, não é isso? É perfeitamente isso, Hilton. A gente costuma terceirizar a culpa pelo descumprimento, pelo insucesso institucional. Mas, na verdade, a gente precisa ser o contrário. A gente precisa otimizar os nossos processos. Então, veja, você já faz tudo isso. Na sua concepção administrativa, você já faz tudo isso. O que talvez falte, e na verdade acho que falta isso na maioria dos polos, tanto públicos quanto privados, é criar o que nós chamamos de evidências. Então, veja, eu tenho um código de ética na prefeitura, eu tenho um código de ética na minha empresa. Tá, isso é uma evidência. Esse código de ética está exteriorizado para toda a sociedade. Então, quem quiser conhecer a minha empresa e visitar o meu site vai entender qual é a minha premissa, quais os meus desejos, né? Qual é a minha missão, quais são os meus valores. E isso é tão importante, a gente às vezes passa por isso e não dá tanta importância, mas olha só isso. Quando eu exteriorizo os meus valores, quando eu deixo claro a minha missão, as minhas premissas, eu também posso estar livre posteriormente de um problema reputacional. Porque assim, hoje, qualquer notícia que você dá na internet, qualquer opinião um pouco mais radical que você emita na internet, isso pode resultar num risco reputacional do negócio. Porque, logicamente, você tem militâncias digitais de todos os lados. E aí, se você não estiver preparado para dizer assim, veja, eu penso isso mesmo, e assim consta do meu código de ética, quem trabalha comigo ou quem está comigo sabe das minhas premissas, você corre o risco de ser cancelado. Então, existir uma política, existir um código de conduta e deixar claro a maneira como você pensa sobre o assunto, e não há problema nisso, né? Deixar claro como você vê as coisas, sob o ponto de vista jurídico ou não, é o que te salva, por exemplo, de um ato de cancelamento em redes sociais, de um ato de cancelamento dentro de uma sociedade que já não tem mais limites, não é verdade? Então é Sim. o que você disse, eu preciso criar evidências, preciso criar conteúdo, preciso me especializar, preciso treinar, preciso dar visibilidade. E isso, logicamente, hoje com as ferramentas que a gente tem, é barato de ser feito. Só tem que dar o primeiro passo, né? Exato. Vou colocar na minha meta para o 2026 implantar o código de ética aqui, o compliance aqui no nosso município. E aí, cria um comitê, uma vez por mês vocês se reúnem, pauta 10 dias antes circulada. Temos alguma denúncia? Porque assim, você vai encontrar denúncias de pessoas que politicamente têm viés oposto.
enfrente essa denúncia e já rechace essa denúncia, porque aquilo que é político não é viável, não é? Então, Sim. fazendo um controle desse, deixando uma evidência dessa, é realmente a marca que nós precisamos para enfrentar todas essas conotações espúrias que nós temos no país. Mas é isso. Professor, a gente já está com meia hora de live. A nossa proposta era 30 minutos. Então, se o senhor quiser dar mais algum toque no assunto, uma pincelada para nós encerrarmos o assunto, fica à disposição. Hildo, eu só quero reiterar meu agradecimento, agradecer todos os que participaram conosco da live, meu querido amigo Henry, o doutor Davi, que fez uma live brilhante semana passada, o Matheus, o aluno nosso, o Pedro, alguns que eu vi aqui que correram e que, logicamente, pela amizade nos seguiram aqui, e eu só tenho que render as minhas homenagens. Eu quero convidar a todos, de fato, para essa parceria que é inequívoca e que, de fato, vai mudar de novo a percepção de conteúdo que nós podemos trazer para os negócios, para o empreendedorismo e para o direito no Centro-Oeste e em todo o Brasil. Dizer da seriedade da TAMI e da seriedade da EPD, portanto, um casamento perfeito para a gente falar sobre compliance e sobre qualquer outro assunto. Eu sou coordenador do curso de pós-graduação em Direito Corporativo e Compliance da EPD, tenho uma grata satisfação de ter essa coordenação e ficarei muito satisfeito em poder levar esse curso presencialmente e até de maneira síncrona para o Centro-Oeste e poder reviver essa parceria que eu já tive a oportunidade de viver por muito tempo. Obrigado, meu querido Hildo. Um grande abraço a Carol e a todos aí, Marcelinho, e a todos que eu conheço tão bem aí. Maravilha, vai dar tudo certo, sim. E vamos ver se a gente faz um curso também para os municípios. Vamos plantar essa sementinha do compliance, que eu acho que está meio adormecida, e a gente precisa voltar a levar esse conhecimento nesse assunto, porque as empresas privadas elas se preocuparam mais do que as públicas, eu percebo, com o compliance. Até porque hoje, para você participar de uma licitação, eventualmente você pode exigir lá no edital que a empresa apresente as regras de compliance que ela cumpra. Mas o próprio órgão muitas vezes não faz seu dever de casa dele mesmo cumprir as regras para ele. Então, Exato. eu acho que é um tema bastante relevante para a gente tratar ali em 2026 também para os órgãos públicos. Fica o convite aí, professor, para montar um treinamento para essa área aí para o ano que vem. Conte comigo, eu estou aqui à sua disposição, sempre à ordem. Você é um amigo de primeira linha. Se precisar, estarei aí contigo. Valeu, muito obrigado, professor, e boa semana para vocês aí. Valeu, um abraço. Um abraço. Depois, como é que salva aqui? Tem que sair? Aqui?